Olá, bom dia. Com as jornadas de junho do ano passado, ficou clara a insatisfação da população com a situação do Brasil. Preocupado com a possibilidade de novas manifestações neste ano, em especial durante a Copa do Mundo, o governo tenta reprimir os movimentos sociais e as greves com a lei antiterrorista. O projeto de lei 499 de 2013 prevê penas de 3 a 30 anos de cadeia para quem promover o terror generalizado. O tema é polêmico e o Diálogo Plural de hoje vai discutir sobre a criminalização dos movimentos sociais com a presença de Humberto Fernandes, que é advogado, e Moisés Alves, que é coordenador jurídico do Sinteste RN. Bom dia, doutor Humberto. Bom dia, Moisés. Bom dia. Essa questão da criminalização dos movimentos sociais é uma coisa muito forte que se coloca na mídia, principalmente pelo governo. Mas o que prevê essa lei antiterrorista, doutor Humberto? Bom dia a todos os telespectadores. A lei ela traz um rol de condutas, em regra, condutas coletivas que venham causar terror, que venham causar pânico à população. Digamos, a grande polêmica dessa lei é o que é exatamente essa causa de terror, essa causa de pânico, de temor generalizado que a lei prevê, ou que a lei tenta disciplinar e, por conseguinte, criminalizar. Então, basicamente, a lei trata de situações em que a população, em que a sociedade fica aterrorizada, fica refém de situações de violência generalizada por parte de determinados grupos sociais. Doutor Humberto, e faltando, digamos assim, algo que pudesse se colocar melhor, quem teria o direito, assim, através da própria lei, de dizer que aquilo ali é um ato de terrorismo, um ato que causou pânico na população? Seria a própria polícia militar? Seria alguém da parte do judiciário, um juiz de plantão, que determinaria que aquela lei seria vigente ou seria julgado posteriormente? Olha, existe uma grande polêmica nessa lei e aí basicamente a classe jurídica tem rejeitado, tem questionado essa lei, e aí já houve manifestação de várias universidades, o FRJ, o ERJ, Fundação Getúlio Vargas, o USP, enfim, de grandes universidades do país, no sentido de que a lei ela é indevida, indesejada, desnecessária, uma vez que nós já temos dentro do nosso ordenamento jurídico situações tipificadas em legislações específicas que tem como objetivo, tem como função, tem como condão já combater esse tipo de atitude delinquente. De modo que a grande crítica a essa lei é generalizar uma conduta e entregar, num primeiro momento, às mãos da polícia para que ela faça o juízo de valor, o que é manifestação e o que é ato de terrorismo. O que é vandalismo, o que é ato de terrorismo. É bem verdade que a palavra final ficará com o Poder Judiciário, ficará com o Tribunal, ficará com um órgão que é um órgão mais sóbrio, que se movimenta por via de garantias constitucionais, por via de um processo regular em que seja garantido o contraditório, que seja garantida ampla defesa. Mas no momento da contenção social, quem vai fazer esse juízo de valor é a polícia. Primeiro ponto seria a polícia e depois que seria discutido, digamos assim, depois seria discutido dentro do Poder Judiciário. Moisés, como dirigente sindical, participando de um sindicato, que até um sindicato que participa de grandes lutas e movimentações, mobilizações aqui no nosso estado, essa lei não seria até um atentado à liberdade dessa manifestação, do sindicato ir para as ruas, das pessoas ir para as ruas exigirem os seus direitos? Bom, Alexandre, é um atentado que nós do sindicato estamos preocupados, porque estamos em plena greve, né? Uma semana de greve já. E o que é que estamos esperando? Esperando que essa lei, sendo aprovada, nós não saberemos como fazer para enfrentar o governo, né? Porque nós sabemos que mais de 2 anos já que nós estamos tentando negociar com o governo e ele não dá uma resposta plausível para nossas reivindicações. Então agora estamos em greve e ele continua sem se pronunciar. E com essa lei que não sabe se distinguir ainda terror e vandalismo, então a gente fica sem saber o que fazer. A gente fica preocupado porque a polícia, despreparada como ela não vai saber distinguir
Porque o jurídico já está preocupado sem saber como distinguir, imagine a polícia. Se vai distinguir o que é terrorismo, o que é vandalismo, o que é movimentação, vai ficar difícil para a gente conviver. Doutor Humberto, a própria Constituição Federal, ela garante o direito à liberdade de manifestação, a você poder se manifestar, claro, pacificamente. Como é que fica isso? Talvez essa lei possa ser considerada talvez inconstitucional, um atentado à liberdade, como bem o Moisés falou, à democracia, às manifestações, poderia se levantar, através do mecanismo constitucional, uma inconstitucionalidade dessa lei? Veja, a liberdade de manifestação, ela é a base da democracia ocidental. Ela veio sendo construída como um fundamento do direito, das garantias individuais do Estado contemporâneo, do Estado democrático de direito. Desde as grandes revoluções da gloriosa, da francesa, da americana, que ela é paladina do modelo de Estado que se tentou implantar e que se conseguiu moldar do século XVII para o século XVIII, e que hoje já com as modificações, com os aperfeiçoamentos, com as adequações sociais que hoje que existiu durante esse período. Então, a liberdade de manifestação, o direito de manifestação de pensamento, de suas convicções ideológicas, políticas, religiosas, elas não podem, em hipótese alguma, sofrer qualquer retalho sob pena de comprometimento do próprio sentido de democracia. Essa é a grande preocupação dos que abominam uma forma de generalizar a liberdade de manifestação como um ato terrorista, muito embora a lei ou os fundamentos, a justificativa da lei fala que haverá uma diferenciação entre a manifestação de pensamento, a liberdade de manifestação, a liberdade de reunião pública, haverá uma separação entre esses direitos e os atos terroristas, mas quando se analisa a lei na literalidade do que está escrito lá, não se tem uma objetividade ou um critério objetivo para fazer essa distinção, de modo que se joga toda essas condutas sociais, me permita a expressão até um pouco chula, mas na vala comum, e vai deixar para um órgão que é um órgão por excelência repressor, identificar o que seja, ou valorar o que seja ou o que não seja atentado terrorista. Então nós estamos, por exemplo, antes dessa lei ser aprovada, em recentes manifestações em São Paulo, a polícia paulista usou uma técnica que já foi usada na Europa, mas que já tem uma grande resistência das entidades de defesa dos direitos humanos na Europa, que é isolar, isolar os manifestantes previamente, impedindo que a manifestação ocorra. Esse ato, por si só, ele já é violador da liberdade de manifestação de pensamento, da liberdade de reunião em locais públicos. Porque antes de acontecer alguma delinquência, antes de acontecer algum fato violador do direito, o manifestante já está preventivamente isolado, já está preventivamente impedido de expressar-se publicamente. Então, essa preocupação que nós temos é que, em nome de uma segurança nacional, eu acho que isso já até tem um ranço deletério de 21 anos de ditadura, antes sob a batuta desse argumento, se venha tolher direitos e garantias individuais que são conquistas aí de 300 ou 400 anos da história da humanidade, sobretudo da civilização ocidental. Eu vou deixar uma perguntinha para a gente responder no próximo bloco, já que a gente terminando essa pergunta requer um pouco mais de tempo, tanto ao Moisés como ao Dr. Humberto, sobre a questão. Nós vivemos num país democrático, num governo hoje, que, digamos assim, que viveu uma ditadura militar e muitos dos seus dirigentes combateram a ditadura militar e foram combatidos por isso. E parece que estão revertendo, usando agora a polícia, o poder do exército, o poder da polícia, para uma atividade que a Copa do Mundo, em que uma entidade externa, a FIFA, está mais preocupada com a Copa, com o Brasil, do que o próprio governo. A gente responde essa pergunta no próximo bloco. Não sai daí. Estamos de volta com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a tentativa de criminalização dos movimentos sociais, com o Dr. Humberto Fernandes, que é advogado, e Moisés Alves, que é coordenador jurídico do Sinteste RN. Dr. Humberto, eu deixei uma pergunta
no bloco anterior, e também para que o Moisés possa responder, sobre a questão de um governo que foi, digamos assim, há muito trabalho, muitas lutas, nós conseguimos a democracia aqui nesse país. E o governo atual, digamos assim, teve uma parte importante porque foi combatido, até a nossa presidente foi combateu muito o regime militar e hoje se usa de um aparato militar para tentar fazer o que ela fez no passado? Veja só, o Brasil aderiu a algumas convenções internacionais de combate ao terrorismo. Convenções que, digamos que juntou ou uniu basicamente os países democráticos para que fosse desenvolvido, em razão do desenvolvimento de uma política ordenada, concentrada, de uma política estrategicamente planejada de combate ao terrorismo. E a Constituição Federal de 88, ela prevê já o terrorismo, inclusive como crime inafiançável, imprescritível, enfim, insuscetível de anistia, de graça, de indulto, e remete a uma disciplina legal. Com essa adesão à convencionalidade brasileira de combate ao terrorismo, a legislação brasileira ficou refém ou ficou aquém de uma norma específica que viesse disciplinar o que seria terrorismo. Essa busca por uma legislação específica, ela vem desde 2001. Alguns projetos de lei já foram debatidos, já foram rejeitados, outros ainda estão pendentes de apreciação pelo Congresso Nacional. Mas o fato é que culminou com essa PL 499/2013, que tenta regulamentar o crime de terrorismo. Que há a necessidade de haver uma regulamentação, isso é indiscutível, certo? Então eu não vejo como uma ação deletéria do governo tentar regulamentar o crime de terrorismo por via de uma legislação própria aqui no Brasil. O que nos preocupa é uma legislação de tamanha envergadura, que pode comprometer o exercício de alguns direitos fundamentais, está sendo discutido, está sendo, digamos, conversado em regime de urgência. A toque de caixa. A toque de caixa, em razão de um evento que vai ocorrer em junho aqui no Brasil. Se o Brasil precisava de regulamentar ou de disciplinar o crime de terrorismo, ele teve da Constituição de 88 para cá. Então, a Copa do Mundo nos foi aprovada em 2004, há 10 anos atrás. Houve tempo suficiente para a sociedade brasileira fazer um amplo debate sobre essa legislação, com tanto o povo brasileiro quanto os segmentos da sociedade civil organizada, sindicatos, ordens de advogados do Brasil, Ministério Público, Poder Judiciário, enfim, as universidades, um amplo debate nacional para se criar uma legislação madura, sóbria, que viesse atender tanto aos interesses do sistema constitucional brasileiro quanto das convenções que o Brasil aderiu, que o Brasil passou a ser signatário. Me preocupa a legislação, o projeto atual, a legislação que se quer construir com base nesse projeto atual. Não o fato da necessidade de termos que disciplinar esse tipo de conduta que hoje possivelmente seja a principal luz vermelha no sentido de alerta geral de todo o mundo, que é a prática de atos terroristas. Moisés, nessa discussão que se coloca dessa lei, o Sinteste há muitos anos e, como o doutor Humberto falou, desde 2004 para cá, houve muitas greves, muitas paralisações e nenhuma delas foi tratada como um movimento terrorista. Principalmente, eu acho que os movimentos de junho, quando houve naquele momento, não foi se levantada essa hipótese. A FIFA teria esse grande poder, Moisés, de interferir, e está se vendo que está se interferindo na democracia do Brasil? Alexandre, na prática está. Na prática, a FIFA é quem está gerindo essa situação, né? Porque, como foi dito, há 10 anos que já está previsto. E porque só agora, depois de junho do ano passado, que começou os movimentos mais, assim, fervorosos, é que vem agora querer dizer que é necessário uma lei, né? Quer dizer, eu acho que a FIFA tem tudo a ver com isso, sim. Ela quer mostrar para o mundo que o Brasil pode ser dominado pelo órgão, né? FIFA.
E isso não pode acontecer, né? A gente não pode estar sujeito às emoções de um grupo. Né? Somos uma sociedade, um país do tamanho que o Brasil não pode estar sujeito agora porque vai vir estrangeiro para aqui para dentro e eles não podem ser feridos, não podem ser feridos na dignidade deles, eles não podem ser impedidos de entrar no ginásio de esporte porque tem um movimento na rua. Quer dizer, então, a preocupação deles é justamente essa, para que o caminho fique livre, à vontade, como se eles estivessem na casa deles. E isso não pode acontecer com a gente não pode estar sendo gerido pelo sentimento de um órgão, que é a FIFA. A gente tem que fazer como a gente sempre faz, a gente somos uma democracia. E a democracia está na Constituição, que nós temos o direito de ir e vir e fazer manifestações em público. Tá? Então vai ter que mudar uma Constituição para poder colocar uma lei. Onde já temos leis aí suficientes para debater sobre o caso. Doutor Humberto, o manifestante não, aquele que poderia participar das manifestações, poderia começar não sendo terrorista e terminar como terrorista? Sim, essa é a nossa maior aflição, essa é a maior aflição de quem procura ver o Brasil não sobre a lente de uma Copa do Mundo, mas sobre a lente de uma nação. A manifestação pública, a manifestação social, ela está na base, na raiz de todo o sistema democrático do mundo. Aqui nos Estados Unidos da América, na Europa, na Argentina, enfim. Todo o sistema democrático no Japão, todo o sistema democrático do mundo, ele é organizado com base em forças sociais que fazem a sociedade caminhar, fazem a sociedade progredir. Então, nós estamos diante de uma situação de que um movimento social lícito, legítimo, garantido constitucionalmente, possa se transformar por uma valoração do Estado em um ato terrorista. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem defendido que a liberdade de manifestação de pensamento seja garantida, mas já que a Constituição proíbe o anonimato, que as pessoas que estejam nesses movimentos mascarados, eles possam ser previamente identificados. Isso é uma decorrência natural do sistema democrático. Tanto que a própria Constituição fala que o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal. Mas se eu não estou em condições de ser identificado civilmente, os órgãos estatais podem procurar buscar essa identificação. Não haveria violação à liberdade de manifestação. Todavia, uma coisa é você identificar quem é que está no anonimato e procurar a identificação. Outra coisa é você tratar aquele movimento como um movimento violador da segurança, da tranquilidade, enfim, do sistema jurídico vigente. Então, a gente pode estar caminhando para criminalizar os movimentos sociais e, por conseguinte, criminalizar a principal atividade do homem civilizado, que é a atividade política. Doutor Humberto, com relação à liberdade da manifestação, a liberdade que se coloca para que a população chegue lá, há o Ministério Público, que é um grande defensor do cidadão, pelo menos se coloca na Constituição de 88, que veio exatamente para ajudar, né, a dar essa contribuição à democracia, a própria Ordem dos Advogados do Brasil, e o senhor bem falou sobre a questão de 2004, para cá não houve essa discussão. Está havendo atualmente a participação do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil, dos advogados, o senhor vê essa participação ou não? Está sendo, como a gente falou nos blocos anteriores, a toque de caixa, passando por cima de tudo, o Congresso e o próprio governo? Olha, a discussão a discussão da PL 499/2013 com a sociedade, ela está deficiente. Os órgãos, digamos, organizados da sociedade civil, eles estão ainda aquém ou distante desse amplo debate. Tanto que eles querem aprovar a PL em regime de urgência. Aprovação em regime de urgência é aprovação de alguma legislação que urge, diante do fato social, uma tramitação em caráter especial. Criminalizar uma situação, criar um tipo penal específico, com penas que vai a pena mais grave de 24 a 30 anos, superando inclusive a tradição do direito penal brasileiro, que é o crime que tem no crime de latrocínio o crime de penalidade mais severa, que é de 15 a 30 anos. Então você supera inclusive essa tradição.
supera também o cumprimento da pena para a progressão do regime, que passa a ser de 4/5. Praticamente o cumprimento será integralmente em regime fechado. A toque de caixa, em regime de urgência, não acho que seja sóbrio, prudente e equilibrado, e não acho que a sociedade brasileira esteja precisando desse tipo de ação dos nossos parlamentares. Eu ouvi uma declaração do presidente Renan Calheiros, que ele fala a seguinte expressão: nós temos que punir exemplarmente. Não existe punição exemplar numa democracia. Toda punição é a do direito. Punição exemplar pressupõe punição à margem do direito para que sirva de paradigma para condenações futuras. Nós não precisamos disso. Nós temos o direito, nós temos as penalidades específicas e nós temos um processo entre o fato criminoso e a punição que será aplicada. Então não se pune exemplarmente numa democracia, se pune de acordo com o que está previsto no sistema jurídico vigente. Então o Ministério Público precisa interagir mais com a sociedade, o Congresso precisa interagir mais com a sociedade, a imprensa precisa interagir mais com a sociedade. Há pouco tempo também eu vi uma reportagem da Veja, especificamente, tratando essa discussão como uma discussão que quer permitir a continuidade dos movimentos criminosos sociais. Veja só, tratar os movimentos sociais como já criminosos. Então, seria ser contra a lei de terrorismo, seria ser a favor dos movimentos criminosos sociais. Então, assim, é uma discussão um pouco aleijada, enfim, a liberdade de expressão, cada um pode se expressar livremente, mas que eu acho que prejudica um pouco esse diálogo social, sobretudo esse diálogo democrático. O diálogo por agora vai para um pequeno intervalo, nós voltamos daqui a 1 minuto, não sai daí. Estamos de volta com o Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a tentativa de criminalizar os movimentos sociais com o advogado Dr. Humberto Fernandes, com o coordenador jurídico do Sinteste-RN, Moisés Alves. O Moisés, a gente vem falando, até discutindo aqui, digamos assim, dos bastidores, sobre a questão de um novo Código Penal que vem sendo discutido, vem se colocando. Essa discussão poderia se entrar, né, nessa reformulação do Código Penal? Sim, com certeza, até porque são coisas que já existem no Código Penal, né? A destruição do patrimônio, né? O vandalismo, que também tem um projeto de lei de vandalismo em paralelo com o terrorismo, que poderia estar muito bem dentro do Código Penal, apenas aperfeiçoar a atualidade, né? Para evitar outros transtornos maiores. Mas a terrorismo, nesse momento, para gerar essa polêmica toda, eu não vejo motivo para isso, não. É coisas que já existem. Nós temos Constituição, temos o Código Penal, o Código Civil, que é o dano, quem vai pagar o prejuízo, né? Quem vai quebrar. E como é que paga? Como é que repõe o prejuízo? Né? Então, quem destruiu o patrimônio, que pague o patrimônio. Existe legislação? Existe como cobrar? Existe. Hoje todo mundo é filmado. É filmar, identificar e pagar. Então não precisa. Agora a gente está fazendo lei para cada... Agora é lei de movimento. Aí amanhã vai ser lei de outra coisa. E cada movimento que aparecer novo vai ter uma lei nova. Sem precisão. Eu acho que não tem precisão nenhuma, não. Doutor Alberto, e se fala muito na questão, e a gente vem falando também nos bastidores aqui sobre a questão da prevenção da manifestação, você saber como não prever que aquilo vai acabar em confusão, porque pode ter algum ou outro ali dentro que tem essa intenção, mas que se possa resguardar, digamos assim, o setor público e, como a gente vem falando, tirar a responsabilidade da incompetência de um órgão e jogar para os movimentos sociais aquilo que ele deveria fazer e não está fazendo? Veja só, na Argentina eles criaram um mecanismo bem interessante. A Argentina talvez seja um dos países da América do Sul que mais conviveu com movimentos sociais, né? Os panelaços, enfim. A Argentina desde de algumas décadas atrás que esses movimentos são bem fortes, as mães da Praça de Maio, enfim. Então qual foi o mecanismo que a Argentina criou? Quando esses movimentos começaram a surgir, e lá também houve atos de vandalismo, atos de criminosos infiltrados nos movimentos sociais, os coordenadores dos movimentos sociais mandavam que todos que eram do movimento e não eram vândalos, que eles se sentassem. Então, na hora que estavam nos movimentos que começavam as atitudes, as condutas de vandalismo,
os manifestantes genuínos, eles se sentavam. Os do bem. Os do bem, eles se sentavam. E aí a polícia conseguia identificar quem era manifestante e quem era vândalo. Isso eu apenas estou citando a título de exemplo, mas nós temos na legislação brasileira já mecanismos, já instrumentos jurídicos que permitem preventivamente o Estado se movimentar. Nós temos o impedimento da posse de arma, do uso de arma de fogo aqui no Brasil, do porte de arma de fogo aqui no Brasil. Nós temos a proteção, a liberdade de expressão, mas também temos a condenação ao anonimato. Nós temos os delitos de depredação ou de dano ao patrimônio público e privado. Todas essas, essas condutas já estão tipificadas dentro da legislação brasileira. A formação de quadrilha, todas já estão tipificadas dentro da legislação brasileira. Basta que os agentes estatais sejam eficientes no cumprimento dessa legislação. Ajam com inteligência, protegendo o cidadão que quer se manifestar, não vendo aquele cidadão como um inimigo do Estado, e sim como um aliado da democracia, e separando aqueles que estão lá para praticar delinquência, seja patrimonial, seja contra o patrimônio, seja contra a integridade física de qualquer cidadão. Então, basta que o Estado seja eficiente e aplique o sistema jurídico que já está em vigor no Estado brasileiro. Eu acho que, se conseguir fazer isso, a gente alcança uma satisfação social, uma plenitude social e jurídica, sem a necessidade de criminalizar ou de tipificar esses movimentos sociais como terroristas. Doutor Humberto, nós estamos vivendo uma falência na segurança pública, não só aqui no nosso estado, como em outros estados. Tentando dar esse aparato à polícia que está falida, né? Não teria que se melhor, se falou nessa questão da discussão, não teria que se melhor dar um aparato melhor ao Estado para depois aprovar uma lei que se pudesse atingir? Porque uma segurança falida, tentando aplicar uma lei, como é que ficaria? O Estado também passaria a ser também terrorista com relação aos seus co-cidadãos? Me preocupa muito a formação do Estado brasileiro, porque ela é uma formação, desde a sua raiz, é uma formação totalitária. Nós tivemos um império absoluto, inclusive com um poder moderador que só foi experimentado no mundo todo aqui no Brasil. O único exemplo de poder moderador no mundo foi o nosso período imperial. Aí nós tivemos um golpe de Estado dado pelas Forças Armadas para derrubar o império e iniciar a República. Tivemos o golpe de 30, liderado por Getúlio Vargas. Tivemos o golpe de 37, liderado por Getúlio Vargas. Aí a gente passa por um período de redemocratização muito pequena, que é com a queda de Getúlio Vargas e a ascensão da Constituição de 46. Tivemos o golpe de 64 e viemos ser efetivamente democráticos com a primeira eleição civil em 85 e, por conseguinte, com a Constituição de 88. Então, nós temos uma formação, nosso tecido social é um tecido social de pouca convivência democrática. E, por conseguinte, de esgarçamento total da nossa estrutura de Estado. Esse esgarçamento que nós estamos vivendo hoje, ele não foi praticado, não foi provocado pelo atual gestor, pelo gestor imediatamente anterior. Ele é reflexo de uma tradição de falta de investimento no setor público, de falta de investimento no homem, no cidadão, de falta de investimento em serviços essenciais, de falta de investimento na macroestrutura social brasileira. Então é inevitável, é claro, é óbvio que a gente precisa reinventar o Brasil, a gente precisa reinventar o nosso serviço público, a gente precisa reinventar a nossa relação de cidadania, nós precisamos reinventar o nosso exercício de política e efetivamente reinventar a nossa democracia. Então isso é um conjunto de fatores que tem levado ao esganamento, ao esgarçamento do tecido social brasileiro. Doutor Humberto Fernandes, obrigado pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Moisés, coordenador jurídico do Sinteste, também obrigado pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe nossas atualizações no Twitter, que é o @SintesteRN, no nosso site, que é o www.sintesteRN.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo sábado.